Guardem esse mar na memória, essa calma, essa cor. 36 mil pessoas, em menos de um dia. E o mundo quase não falou sobre isso. Eu pesquisei durante semanas para fazer esse vídeo, e quanto mais eu encontrava, mais eu ficava com raiva não do vulcão, mas do silêncio ao redor dele. Porque os detalhes que ninguém te conta são piores do que qualquer coisa que você já ouviu sobre o Krakatoa. O relato de quem viu com os próprios olhos a nuvem que mata mais rápido do que qualquer onda, o som que deu a volta na Terra e o filho desse vulcão, que está ativo agora mesmo enquanto você assiste isso. Não sai daqui. 1883. O mundo viajava a vapor, escrevia a pena, se comunicava por telégrafo. O Estreito de Sunda era uma das rotas marítimas mais movimentadas do planeta, e no meio dele havia uma ilha com uma montanha que todo mundo conhecia desde criança. O Krakatoa já tinha dado sinais. Meses antes, em maio, tremores sacudiram a região. Cinzas caíram, cheiro de enxofre, sons abafados vindos do mar. Alguns partiram. A maioria ficou porque o vulcão havia feito isso antes e sempre havia parado. E esse é exatamente o perigo mais traiçoeiro de um vulcão. Quanto mais você convive com ele, menos você o respeita. A familiaridade embota o medo. Mas a calmaria entre erupções não é descanso, é pressão, acumulando em silêncio, onde ninguém enxerga, até o dia em que a estrutura simplesmente não aguenta mais. Em 26 de agosto de 1883, ficou claro que dessa vez era diferente. Explosões se sucediam em intervalos cada vez menores. A coluna de cinzas atingiu 27 quilômetros de altura, 3 vezes a altitude de cruzeiro de um avião. O céu escureceu como se alguém tivesse apagado o sol com as mãos. O pior ainda estava para vir. E chegaria nas próximas 18 horas. Entre os navios que navegavam pelo Estreito de Sunda naquele dia estava o Loudon, um vapor holandês de carga e passageiros. Seu comandante, o capitão W. J. Lindeman, tinha décadas de navegação no Oceano Índico. O que ele escreveu no diário de bordo naquele dia é perturbador até hoje. Capitão W. J. Lindeman, Diário de bordo do Loudon, 27 de agosto de 1883. O barômetro caiu a níveis que eu nunca havia registrado em 30 anos de navegação. Em minutos, o céu passou de cinza para um preto sólido, como uma parede. Meus homens, marinheiros que já enfrentaram tufões, paravam no meio do serviço e olhavam uns para os outros sem falar. Ninguém sabia o que dizer. Ninguém havia visto aquilo antes. O pó que caía sobre o convés era quente. Quando meu imediato esfregou na mão, gritou. Era vidro pulverizado, microscópico, que cortava a pele e entrava nos olhos. Mandei todos para baixo. Mas o som não havia como escapar. Cada explosão era uma pancada no peito. Não se ouvia com os ouvidos, sentia-se nos ossos. Às 10 da manhã, o oceano à nossa frente desapareceu. Onde havia água, havia uma planície de pedra branca flutuando, tão densa que poderíamos caminhar sobre ela. Ao nosso redor boiavam destroços de embarcações e corpos. Muitos corpos, cobertos de cinzas brancas, que pareciam estar dormindo. Essa planície de pedra tem nome, Rafting de Pedra Pomes. A erupção lançou tanta rocha vulcânica no mar que ela formou uma crosta flutuante. Em 1883, esse campo se estendeu por centenas de quilômetros quadrados. Lindeman sobreviveu.
Não por sorte, porque manteve a cabeça fria enquanto seus homens entravam em pânico. Reduziu a velocidade, protegeu a tripulação, manteve o rumo. Em uma catástrofe, é exatamente isso que separa os que contam a história dos que a história engole. Ei, alguém aqui lembrou da infância agora? Porque em 1969, Hollywood fez Krakatoa, a leste de Java, com Maximilian Schell e Diane Baker. Navios a vapor, explosões, tsunami, tudo na época certa, com os figurinos e cenários de 1883. Quem tem 40, 50, 60 anos provavelmente viu esse filme quando criança e ficou com o nome gravado sem saber por quê. Se foi você, deixa nos comentários. Mas agora você vai entender o que o filme não te explicou. Como um vulcão explode com essa violência estando dentro da água? A lógica diria: água apaga fogo, mas vulcão não é fogo, é algo muito mais perigoso. Pensa numa panela de pressão esquecida no fogo com a válvula entupida. A pressão vai subindo, subindo e você não vê nada por fora. A panela parece quieta até o momento em que ela não aguenta mais. O Krakatoa era essa panela. Uma câmara de magma enorme, rocha derretida a mais de 1000 graus Celsius, sob pressão crescendo há décadas, até que uma rachadura deixou a água fria do oceano entrar. Quando água fria encontra magma a 1000 graus, ela não ferve devagar. Ela se expande em vapor numa fração de segundo, num volume 1700 vezes maior do que o original. É um explosivo detonando por dentro da montanha. Isso tem nome: explosão hidrovulcânica. Foi ela que destruiu 2/3 da ilha em segundos. E aqui está algo que choca. Existem hoje centenas de vulcões ativos no fundo do oceano, sem montanha visível, sem câmera, sem noticiário. Alguns estão embaixo de regiões costeiras habitadas. O Krakatoa é a prova mais violenta que temos de que o oceano esconde coisas que a superfície não mostra. Mas o maior assassino daquele dia não foi a explosão, não foi o tsunami, foi o fluxo piroclástico, e esse nome você precisa guardar. Imagina uma nuvem de gás vulcânico, rocha pulverizada e cinzas a até 800 graus Celsius, viajando a 700 quilômetros por hora. Mais rápido que um avião de passageiros, sem escape físico possível. E o detalhe mais perturbador: ela flutua sobre um colchão de vapor, não afunda, atravessa a água como se ela não existisse e atinge a costa do outro lado. O fluxo piroclástico do Krakatoa cruzou o Estreito de Sunda inteiro. Para quem estava na costa, não houve tempo de entender o que era aquela nuvem. O céu ficou laranja, o ar sumiu e depois, nada. O conhecimento sobre fluxos piroclásticos existia em 1883 entre vulcanólogos europeus, mas estava trancado em relatórios científicos que nunca chegaram às populações das ilhas. O Krakatoa não matou só com fogo e água. Matou com a distância entre o conhecimento de poucos e a ignorância de muitos. Se você estivesse em Anger naquele dia, veria algo que a mente humana não consegue processar à primeira vista. O mar recuando, as águas se afastando da costa, expondo o fundo peixes, pedras, âncoras. Algumas pessoas correram para pegar os peixes. Não sabiam que o recuo era a onda sugando a água para si antes de devolver tudo de uma vez. A onda apareceu no horizonte e não parou de crescer. Um andar de prédio tem 3 metros. A onda do Krakatoa atingiu 40 metros um edifício de 13, 14 andares feito de água negra, lama e destroços a 600 quilômetros por hora. Merak desapareceu. Telok Betong desapareceu. Anger desapareceu. Não foram danificadas, desapareceram.
Quando a água recuou, havia apenas lama plana onde antes existiam cidades. Existe um detalhe que precisa ser dito. O mar recuou antes de atacar. Essa retirada estranha das águas é o sinal mais claro que um tsunami pode dar. Hoje isso é ensinado em sistemas de evacuação costeira no mundo inteiro. Em 1883, ninguém sabia o que aquele recuo significava. Quem soubesse, teria corrido para o ponto mais alto possível. Essa informação, que cabe numa frase, poderia ter salvado milhares. E depois do tsunami, veio o som. A explosão final do Krakatoa, às 10h02 da manhã de 27 de agosto, produziu o som mais alto já registrado na história documentada da humanidade. Rompeu tímpanos a 60 quilômetros. Foi ouvido na Austrália a 3.500 quilômetros, nas Ilhas Maurício a 5.000 quilômetros. Para ter ideia, seria como você estar em São Paulo e ouvir claramente um estrondo vindo da metade do caminho até Nova York. A onda de pressão deu a volta na Terra 7 vezes. Foi detectada em barômetros em todos os continentes. O planeta inteiro vibrou como um sino atingido por um martelo de Deus. Depois da última explosão, a ilha simplesmente sumiu. 2/3 foram pulverizados. O restante afundou porque a câmara de magma esvaziou e a estrutura desabou sobre si mesma, como uma lata de refrigerante vazia que você aperta. Isso tem nome: colapso de caldeira. Onde havia terra, passou a haver uma cratera submarina com 270 metros de profundidade. Nos meses seguintes, algo estranho aconteceu ao redor do mundo inteiro. Os pôr-do-sol ficaram vermelhos, roxos, laranjas mais intensos do que qualquer pessoa havia visto. Artistas em toda a Europa registraram esses céus. Há quem sustente que O Grito, de Edvard Munch, foi inspirado por um desses céus perturbadores que apareceram sobre a Escandinávia meses depois do Krakatoa. A erupção jogou 25 quilômetros cúbicos de material na estratosfera, cinzas, enxofre, poeira vulcânica. Esse material filtrou a luz solar e baixou a temperatura média da Terra em 1,2 graus Celsius no ano seguinte. Colheitas falharam em regiões que nem sabiam o que havia acontecido do outro lado do mundo. Um vulcão no Estreito de Sunda afetou o clima do planeta por mais de um ano. O buraco que o Krakatoa deixou não ficou vazio para sempre. Em 1927, pescadores viram bolhas subindo do fundo do mar no mesmo ponto exato onde a ilha havia desaparecido. Depois, vapor. Depois cinzas, depois pedra. Uma nova ilha estava nascendo. Ela foi chamada de Anak Krakatau, o filho do Krakatoa. Ele existe até hoje. Cresce 5 metros por ano. Em 2018, uma erupção causou um deslizamento submarino que gerou um tsunami sem aviso, sem terremoto, sem tempo. Mais de 400 pessoas morreram na costa de Java e Sumatra. O alerta não veio porque os sistemas foram projetados para tsunamis de terremoto, não de vulcão. Uma lacuna no conhecimento. De novo, o Anak Krakatau está crescendo. O magma que o alimenta é o mesmo de 1883. As populações ao redor do estreito hoje são muito maiores do que eram naquele agosto. E o que ele vai fazer a seguir, ninguém sabe. No próximo vídeo, vamos entrar fundo no Anak Krakatau. Como nasceu, como cresceu, o que aconteceu em 2018 e o que os vulcanólogos monitoram agora mesmo em tempo real, naquela ilha. Porque o filho não é o pai, mas pode ser pior. Se esse vídeo te deixou sem ar, era para isso. Compartilha com alguém que precisa saber. Ativa o sino. Nos vemos na próxima parte.